Esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa e reuniu-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde se encontrava. Por essa abertura desceu o cano que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha, alguns mestres da lei que estavam ali sentados estavam refletindo em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus então percebeu o que estava pensando dentro do seu coração e disse-lhes: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibamos que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e todos ficaram admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, essa semana a gente vai meditar o início do tempo comum. Começamos de novo, grande momento de Natal, da encarnação do Verbo, da expansão do reino de Deus, começa aqui, mas se desenvolve na história do nosso mundo e atinge até hoje. Depois, então, como que esse efeito dessa semente do reino produz seus frutos em nós? Até porque a história depende de nós. E o modo de Deus agir é sempre fazendo isso, né? Aonde ele entra, o mal sai, o mal se afasta, o mal se distancia. E a partir daí a gente consegue ver em paralelo entre a primeira leitura e a segunda, o que tem de união nesses dois momentos. De um lado, Jesus proclama o bem, o perdão, e o homem se levanta transformando de volta a sua história, liberado, reconciliado, em paz, em harmonia e equilíbrio. Aquilo que o paralisava perdeu força. Isso então lembra nós que a religião tem uma função muito importante: devolver a paz, devolver o equilíbrio, devolver a harmonia para o nosso coração. Quando estamos em paz, até a nossa oração é muito mais fácil de ser feita. E paz significa que nós não vamos ter ao nosso redor dificuldades, obstáculos, problemas. Paz significa que agora a gente tem um Deus tão grande, melhor que tudo, que é capaz de trazer consolo em momentos difíceis da nossa história. E daí, então, a gente remete essa leitura de hoje, faz um consolo de Deus nesse período difícil, né? E que Deus fala de uma dimensão de céu e sábado, de repouso do Senhor. Uma promessa que ele fez já na criação do sétimo dia, o sétimo dia do uma antecipação daquilo que vamos viver eternamente. Mas não bastava somente jogar no futuro a presença de Deus. Deus queria que
Deus então se empenha na história, se encarna no mundo. Os evangelhos, né, quando Jesus se define pela primeira vez, dizendo: eu sou manso e humilde de coração, em mim vós encontrareis repouso, porque meu coração é manso, e no meu coração vocês vão encontrar leveza, paz, alegria. Então é essa forma, né, que os primeiros cristãos começavam a ver que a vida é um grande deserto, e que nós estamos aqui nesse deserto do mundo, claro, à espera de uma promessa, mas que não é somente uma promessa do futuro, mas é uma promessa, como diz a carta aos Hebreus, né, para quem prestou bem atenção, a carta aos Hebreus traz uma mensagem que modifica essa leitura de futuro para um presente. Só que é um presente que a gente só pode viver e saborear se for vivido na dimensão de fé. Aqui diz assim, né? E assim o Senhor falou, né? Nós que acreditamos, entramos no seu repouso. A proclamação da palavra de nada lhes adiantou aqueles que não tinham fé, pois por não ter sido acompanhada da fé. Mas naqueles que tinham ouvido da fé, enquanto nós, como nós, que acreditamos, nós entramos no seu repouso. Bacana, né? A carta aos Hebreus, esse escritor antigo, primitivo, anônimo, a gente não sabe quem foi, mas ele dá um detalhe bem bacana. Ele fala que pela fé, a gente já vive na terra o que um dia outros povos que não conhecem a fé vão viver na eternidade. Mas já agora se antecipa para nós no presente aquilo que poderíamos viver somente num futuro, sem saber se seria ou não possível. E é isso que abre-nos para um tempo diferente, para uma esperança diferente, amadurecida. Não uma esperança do mundo que é marcado por trocas, eu dou para que Deus me dê, né? Ou a gente busca uma recompensa depois da morte. Mas na fé a gente já antecipa no presente um modo de viver com Deus. E a gente vê como que isso acontece nessa leitura do Evangelho, né? Quando Jesus viu a fé daquele homem, daquelas pessoas que levaram ele ali, né? Quebraram o telhado, fizeram uma bagunça, né? Mas a tamanha era a fé que Jesus, ao olhar a fé deles, disse: os teus pecados estão perdoados. E aí a gente vê que tem a maldade, né? Mas independente da maldade dos homens, o perdão que Jesus concedeu trouxe um efeito, que não é causa, é efeito. Eu sempre falo assim, né? Para a gente entender isso. O milagre não causa fé. O milagre é causado pela fé. Foi pela fé daquele homem que o milagre aconteceu. Mas o maior dom foi o perdão. Como eu disse no início da missa, o perdão não é somente referido ao pecado, mas ele tem uma referência no coração de Deus. Perdono. É um dom absoluto, é um dom maravilhoso, é um dom que envolve-nos, apesar de tudo, que nos acolhe, que se antecipa, que vai além de nós, que não rejeita e não exclui, que inclui tudo e tudo perdoa. É difícil a gente entender isso, mas à medida que a gente ensaia, treina e testa isso na nossa vida, né? A missa é somente um teste, um treino para vivenciar no coração, na profundidade do nosso ser, a experiência desse dom profundo de Deus. Perdono, né? A palavra per é uma preposição grega e também latina para manifestar a intensidade. Portanto, não significa qualquer tipo de dom. A gente pede muitos dons para Deus, né, diariamente. A gente pede uma bênção, a gente pede que abençoe uma água. Tudo são dom de Deus. Agora, somente o dom do perdão tem algo tão profundo em Deus. É o empenho com o qual Deus nos amou. Então, por isso, o reino de Deus se antecipou pelo dom do perdão. E o efeito se fez ver quando Jesus fala: levanta-te. Isso é muito fácil para mim.
Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, eu digo ao paralítico, levanta-te, pega a tua maca e caminha, anda. Mas aquele homem sabia que o mais importante não era o efeito, era a causa, era o olhar, era o amor. E tudo isso só foi possível porque ele teve uma coisa muito importante, a fé. Como é bonito se a gente começar aqui, né, na nossa vida de cristãos, descobrir novamente o valor da fé. A fé que nos devolve a autonomia, a alegria, a firmeza, a coragem de viver. Tira a gente dessas mentalidades de dependência, né? A dependência é tão triste porque a dependência muitas vezes cria pessoas rancorosas. Se Deus não der, eu também fico com raiva, né? A fé é algo mais profundo. A pessoa consegue ler o mundo a partir de Deus. E mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, ou como a gente esperava, mesmo assim a fé nos faz ler aquilo de uma outra maneira. A gente sempre está aprendendo com a fé. Por isso que a fé é o início do reino dos céus. Sem ela, todos os outros dons e virtudes caem por terra. A gente perde a capacidade de sentir e saborear a presença do nosso Deus na nossa vida. Então veja que esse evangelho é bonito porque é um convite novamente, né? A partir da carta aos Hebreus, da gente não deixar esse repouso de Deus para o futuro, mas começar a viver ele no presente. Experimentar a força do perdão, o dom da alegria, a motivação de viver cada dia, a gratidão de estar nesse mundo e poder dizer obrigado por eu existir. No meio e na multidão de tantos nãos que a vida nos dá, né? Tantas pancadas que acontecem, são tantos nãos, descobrir que existe a vitória do sim, o sim de um Deus que habita no mais profundo de nós. Isso é fé. Fé é um sim apesar dos nãos. Né? Apesar de toda a tristeza que o mundo quer convencer-nos, existe algo em nós que diz sim, vale a pena viver, vale a pena existir. E é isso então que mantém essa humanidade, cada um de nós, alegres e felizes. Mesmo que sejam notícias pequenas, né? Mas a vacina já está criando em nós imunidade, já está criando em nós esperança de novo, já está criando em nós a alegria de que vai vir um novo dia, que nós vamos superar esse momento difícil. Mas isso também não deve negar as dificuldades, a solidariedade, a necessidade de unirmos em oração, né? De vermos as dificuldades que está acontecendo, por exemplo, na Amazônia, de nos sensibilizarmos, as autoridades, a política, de deixar de briga de lado e colocar à disposição de irmãos nossos o oxigênio que está faltando lá. Também isso é fé. Fé é uma luta para que todos tenham vida e tenham a vida em plenitude. Não vai faltar para ninguém se todos formos solidários. Né? Tem estados que estão bem, então esses estados que estão bem, ofereça para quem não tem. Aí sim teremos uma humanidade que repousa seu coração em Deus. Repousar não é acomodar, repousar é encontrar força para continuar lutando diariamente. Repousar na Bíblia está ligado com a palavra consolo. No meio de tanta desolação que a gente escuta e vê, vem aquela presença de brisa, né? De mansidão, de leveza, que nos toca no mais profundo de nós. Pela fé, participamos do repouso de Deus. Não no futuro, não na morte, mas ainda na vida. Para quem vive, né, e gosta de viver a celebração eucarística, ela também tem esses dois momentos, né? O banquete celeste, o pão universal, a comunhão plena com Deus, quando Deus for tudo em todos, né? Onde Ele mesmo vai nos servir a Eucaristia do amor. Mas não bastava viver só lá do céu, né? Jesus trouxe para a terra aquilo que a gente vive diariamente. O pão que desce do céu, a sabedoria de Deus, a força da Eucaristia, a alegria desse pão que nos remete a um amanhã melhor, que a gente pode lutar, né? Sem paz a gente faz guerras. Com paz a gente transforma e reconcilia. Nós estamos precisando de homens e mulheres de paz, de ternura, de bondade. Nós estamos precisando de homens e mulheres que reflitam no mundo o rosto bondoso de um Deus que nos traz repouso e mansidão.
Nós estamos precisando de ombros amigos, que a gente pode colocar a cabeça, chorar e sentir consolo. É isso que a humanidade precisa. Vamos pedir essa graça hoje de, na fé, experimentar um pouco esse consolo de um ombro amigo, que é o ombro de Jesus que está em cada um de nós. O Jesus do céu não importa para muita gente, mas o Jesus da terra que somos cada um de nós, esse vale a pena. Se nós não formos Jesus, de nada vai valer nossa vida. Pregar uma propaganda de um céu vazio não vale nada para as pessoas hoje. Mas testemunhar que Ele nos ama, que vale a pena segui-lo, que a gente é mensageiro de paz, aí vale a pena. Por isso a gente reza, né? No Pai Nosso, pedindo que Ele traga na terra o que vive-se no céu. Que a gente viva no agora o que um dia viveremos de forma plena na eternidade. Então vamos modificar um pouco o nosso modo de pensar e de rezar. É importante saber e esperar um novo céu, uma nova terra. Mas é mais importante ainda viver da Eucaristia, deixar que ela transforme-nos no corpo de Cristo, né? Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E isso é bom, né? Porque serve até para nosso crescimento e amadurecimento na nossa fé durante o ano litúrgico, né? O que Jesus faria no meu lugar? Isso é bacana, né? Quando que a gente pode mudar e melhorar a nossa vida se a gente perguntar a cada momento: o que Jesus faria no meu lugar? Deixaríamos de machucar os outros, ferir as pessoas. Às vezes a gente acha que a gente está coberto de razão, né? As pessoas assim são arrogantes, machuca, fere, acham que estão fazendo um bem imenso, mas na verdade estão machucando. Então vamos pedir que Jesus hoje coloque em nós o seu coração, a sua graça e o seu repouso, né? E como esse homem que recebeu o perdão e pôde levantar, que a gente se levante daqui acolhendo esse dom maravilhoso de um Deus que se fez um conosco, o nosso Emmanuel, o que caminha nas estradas do mundo com a gente. Amém?